Dia 26, Gênesis capítulo 27. Isaac envelheceu e seus olhos ficaram tão fracos que quase não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Esaú respondeu: Sim, pai, aqui estou. Disse-lhe o pai: Já estou velho e não sei quando vou morrer. Agora, pois, pegue o seu arco e suas flechas e vá ao campo caçar algo para mim. E prepare-me uma comida do meu gosto, bem saborosa, e traga para que eu coma e o abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu a conversa de Isaque com seu filho Esaú. Quando Esaú foi ao campo para buscar e caçar e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouviu seu pai falar com seu irmão Esaú, dizendo: Traga-me uma caça e prepare-me uma comida saborosa, para que eu coma e o abençoe diante do Senhor, antes de morrer. Agora, pois, meu filho, obedeça as palavras de sua mãe. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Vou fazer uma comida saborosa para seu pai, como ele gosta. Você alabará seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a sua mãe Rebeca: Meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele lisa. Pode ser que meu pai me toque e perceba que eu estou tentando enganar e vou ser considerado um tolo. Assim, em vez de bênção, trarei maldição para mim. A mãe lhe respondeu: Que venha sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo a você. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe, que preparou uma comida saborosa ao gosto do seu pai. Em seguida, pegou a melhor roupa dos filhos mais velhos de Esaú que tinha em casa e vestiu seu filho mais novo, Jacó. Com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Depois entregou seu filho Jacó a comida saborosa e o pão que ele tinha preparado. Jacó foi ao encontro do seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Sim, filho. Quem é você? Jacó respondeu ao seu pai: Sou seu filho mais velho, Esaú. Fiz o que o Senhor mandou. Venha sentar-se e comer da minha caça para me abençoar. Isaque perguntou ao seu filho: Como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: É que o Senhor, o seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa tocar e ver se você é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o tocou e disse: A voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheço porque as mãos de fato estavam peludas quando seu irmão Esaú e o abençoou. Isaque perguntou-lhe novamente: Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou sim. Então Isaque disse: Então traga a caça aqui para que eu coma e depois o abençoe. Jacó trouxe a comida a seu pai e ele comeu. Também lhe trouxe o vinho e ele bebeu. Depois seu pai disse: Aproxime-se, meu filho, e beije-me. Jacó se aproximou, beijou seu pai. Isaque sentiu o cheiro da roupa dele e abençoou, dizendo: O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu e que a terra lhe dê fartura de trigo e vinho. Que os povos o sirvam, que você seja respeitado pelos novos. Seja senhores dos seus irmãos e que os filhos de sua mãe se inclinem diante de você. Seja maldito aquele que amaldiçoar você e abençoado aquele que abençoar você. Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e depois que ele saiu da presença do seu pai, Isaque chegou seu irmão Esaú da sua caçada. Ele também preparou o prato preferido do seu pai e levou a comida para ele, dizendo: Pai, venha sentar-se e comer a caça que preparei para o Senhor. Me abençoe. Seu pai Isaque perguntou: Quem é você? Esaú respondeu:
sou Esaú, seu filho mais velho. Isso foi um choque para Isaque. Ele ficou muito abalado e disse: Então quem foi aquele que me trouxe a caça? Acabei de comer de tudo antes que você viesse, e abençoei a ele, e as bênçãos ninguém pode tirar. Ouvindo essas palavras do seu pai, Esaú prostou-se em alta voz e com profunda amargura e disse: Ó pai, abençoe a mim também. O pai respondeu: Seu irmão veio com astúcia e levou a bênção que estava designada para você. Esaú disse: Não me admira que ele se chame Jacó. Ele já me enganou 2 vezes. Ele tirou meu direito de filho mais velho e agora tira minha bênção. Então perguntou: O Senhor não tem também uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Fiz dele o seu senhor, e todos os seus parentes serão servos dele. E a ele garanti fartura de cereais e vinho. O que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor não tem uma única bênção para mim? Meu pai, meu pai, abençoe também a mim. E a Esaú chorou amargamente. Então seu pai Isaque respondeu: Longe dos lugares das terras férteis será a sua morada, sem orvalho que cai do alto. Você ganhará vida com sua esposa e servirá seu irmão. Mas chegará o dia em que você conseguirá escapar desse jugo e ficará livre. Esaú passou a odiar Jacó por causa da sua bênção que o seu pai tinha lhe dado. Esaú disse a si mesmo: Os dias de luto do meu pai se aproximam, depois matarei o meu irmão Jacó. De algum modo, Rebeca ficou sabendo das palavras do seu filho mais velho Esaú. Ela então mandou chamar seu filho mais novo e lhe disse: Seu irmão Esaú acha que só poderá descansar depois de matar você. Agora, meu filho, ouça o que eu vou lhe dizer. Fuja para Harã e fique na casa do seu tio Labão. Fique com ele por algum tempo até que passe a fúria do seu irmão e termine o seu rancor contra você. Com o tempo, Esaú esquecerá o que você fez. Depois eu mandarei buscar você, porque eu perderia os meus 2 filhos no mesmo dia. Disse, pois, Rebeca a Isaque: Estou aborrecida por causa das 2 noras que os ateus nos deram. Se Jacó escolheu uma esposa entre as mulheres daqui, como estas, de que me adianta continuar vivendo? Mateus, capítulo 26. Quando Jesus terminou essa conversa com seus discípulos, disse-lhes: Como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais religiosos dos judeus estavam reunidos no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Mas não durante a celebração da Páscoa concordaram eles, porque assim haveria uma revolta entre o povo. Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora? Disseram eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado dinheiro aos pobres. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar meu corpo para o sepultamento, e ele será sempre lembrado por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo e em todos os lugares onde a boa nova for anunciada. Então, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais
e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a ele. No primeiro dia da festa de Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos viram Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comemorarmos a Páscoa? Ele respondeu: vão à cidade e procurem determinado homem e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora, e eu celebrarei a festa da Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus acomodou à mesa um dos 12 discípulos, e quando comiam, ele disse: eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre os corações deles e cada um perguntou: serei eu? Ele respondeu: é aquele que eu servi primeiro, porque o Filho do Homem deve morrer, tal como foi profetizado. Mas ai do homem que traiu o Filho do Homem. Seria muito melhor que ele nunca tivesse nascido. Judas então lhe disse: mestre, certamente não serei eu. E Jesus respondeu: sim, é você. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu-lhe em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez até dia em que bebam vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois que cantaram o hino, saíram para o momento das oliveiras. Então Jesus lhe disse: essa noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galileia e me encontrarei com vocês ali. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Jesus lhe respondeu: a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei. Insistiu Pedro, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus os levou a um lugar chamado Gestâmane e os mandou sentar e esperar quando ia adiante para orar. Levou com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro perguntou a ele: vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito na verdade está disposto, mas o coração é fraco. Outra vez ele os deixou e foi orar: meu Pai, se este cálice não puder ser retirado de mim, então cumpra a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Então ele voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Levantem-se. Vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espada e porretas
e porretes, enviada pelos sacerdotes principais e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Ele havia dito: prendam o homem que eu cumprimentar com um beijo, pois é ele. Então, naquela hora, Judas veio diretamente a Jesus e disse: Olá, mestre, e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça logo o que você veio fazer. Então, os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos homens que estavam com Jesus puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarde a sua espada, disse Jesus. Aqueles que usam espada acabarão morrendo pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem e ele os mandaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as escrituras que descrevem o que está acontecendo agora? Então Jesus falou à multidão: será que eu sou algum assaltante perigoso para que vocês tivessem que se armar de espadas e porretes para poderem me prender? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registrados nas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a multidão o levou para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde todos os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe e chegou ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando ver o que seria feito com Jesus. Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se e procuravam testemunhas falsas para falar contra Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunhas falsas, eles entravam em contradição. Finalmente, encontraram dois que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: então, você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso o sumo sacerdote disse a ele: eu ordeno no nome do Deus vivo que nos declare se você é Cristo, o Filho de Deus. É o Senhor que está dizendo isso, disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, gritando: blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram que ele disse: qual é a sentença de vocês? Eles bradaram: ele é culpado de morte. Então alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe nos socos e tapas, dizendo: Cristo, profetize para nós, quem foi que lhe bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: você estava com Jesus, porque vocês dois são da Galileia. Mas Pedro negou em voz alta, dizendo: eu não sei do que você está falando. Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento: não conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele pelo seu modo de falar. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente.
Ester, capítulo 3. Logo depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou Amã, filho de Amedata, o Agagita, como um homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso no reino abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Amã com muita reverência, sempre que ele passava por eles, pois esta era a ordem do rei. Porém, Mordecai não se curvava diante dele. Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio real. Dia após dia eles lhe falavam, mas ele continuava desobedecendo. Por fim, eles falaram com Amã a respeito do caso, para ver se Mordecai não ia ser castigado pelo fato de ser judeu, pois este foi o motivo de Mordecai apresentou para não obedecer à ordem do rei. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. Ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai, os judeus, e destruir todos eles em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, foi tirado a sorte por meio de dados para determinar qual tempo mais apropriado para destruir os judeus, e foi sorteado o dia 13 do 12º mês, na mesma data. Então Amã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. Existe certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei, portanto, não é conveniente que o rei dele deixe esse povo viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pegarei 350 toneladas de prata ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão, retirando o dedo o seu anel e deu a Hamaã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus, dizendo: guarde a prata, mas continue com seu plano e faça com esse povo o que bem quiser. Assim, no 13º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e disse a eles quais seriam as palavras que deviam escrever nas cartas dos oficiais, governadores e príncipes de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua que o povo da província falava. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e seladas com o anel do rei. Então as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados no único dia, ou seja, no 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, e os bens deles seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia deste decreto deve ser anunciada como lei em cada província, de todo o povo da província deve conhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. A ordem foi enviada pelos mensageiros mais rápidos do rei, tendo sido anunciada primeiro na cidade de Suzã. Depois, o rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã.